Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, olha o que diz aqui a nossa querida ouvinte. Ela diz que está se preparando para a faculdade e com ela sabe que muitas pressões virão sobre a sua vida. Tenho certeza que encontrarei um mundo novo e muita gente interessante e também distante de Deus quanto a ela. Embora esteja empolgada para essa nova etapa, eu me preocupo com o que será da minha vida. Será que o ambiente intelectual pode roubar a minha fé? Hein? Pergunta a nosso ouvinte, será que um ambiente intelectual pode roubar a fé? Porque ultimamente a razão tem atraído jovens que antes eram conhecidos como cheios de fé. Fé e razão podem caminhar juntos? Como se mantém a santidade quando a pressão é para viver tudo o que a vida pode oferecer? O que um jovem cristão pode fazer para mostrar que Jesus é o bem mais interessante que alguém pode ter? Eu quero saber a sua opinião no programa de hoje. Você conhece alguém? Você conhece alguém que estava firme, a pessoa estava firme, a pessoa era um exemplo, uma pessoa maravilhosa, a pessoa nota 10,5, aí de repente a pessoa foi para a universidade, começou a frequentar esse ambiente universitário e de repente a pessoa se afastou. Ela foi esfriando, tem gente que vai esfriando aos poucos, tem gente que congela de uma vez. Ah, que tem. Mas todo mundo? Não tem ninguém que fica crente, não, mas que fé é essa que a pessoa vai para um ambiente como esse e a fé esfria? Será que não existe ninguém assim que tem uma fé sólida, uma fé constante, capaz de, apesar de todos esses impactos, ainda assim permanecer firme? Agora vamos fazer uma outra história aqui. Esquece do ambiente universitário. Pensa no ambiente do trabalho. Pensa ali num grupo de amigos. Você tem ali os amigos do não sei o que lá. E aí vocês se encontram, vocês se reúnem, entendeu? Nessa época de WhatsApp aí, o que tem de ex-alunos, a turma de 1523, tá lá, tem 2 esqueletos e um. Mas, hein? Aí num ambiente como esse, ele diz, e aí, vai ficar firme ou não vai? Quero saber a sua opinião, é agora! Está entrando no ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 15 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E você pode também curtir aqui a nossa página no Facebook da Rádio 93 FM, Rádio 93 FM. Você vai ver aqui a nossa foto, a foto da nossa equipe hoje aqui. Você vai conhecer aqui pela ordem da foto o pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Vai conhecer ao lado dele também o reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Ao lado dele está o pastor Miguel Ângelo Gemal, da Igreja STN Brasil, e ao lado deles está a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus Ministério Missão Vida. Todo mundo junto aqui no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô pastor Márcio Rocha, bom dia, bem-vindo, querido. O senhor destacou a frase: será que o ambiente intelectual pode roubar a minha fé? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia aos amigos debatedores na mesa. JR, poder pode, mas não deve.
Entendeu? A Bíblia é muito clara quando diz que a fé é o firme fundamento. Quando fala de fundamento, fala de alicerce, fala de base. Quando você tem uma base, você pode estar em qualquer lugar. Quando você tem a certeza do que você crê, de quem você é, você pode estar em qualquer lugar que você não é abalado. Quando a gente fala do fundamento, eu me lembro da parábola, né, das casas que foram levantadas. Né? Diz ali que uma foi levantada na areia e o cara cavou, fez o alicerce, e a mesma tormenta, a mesma tempestade veio sobre as duas casas, uma caiu, outra ficou de pé. Assim é a nossa vida em qualquer lugar. As tormentas vêm para tentar tirar a gente do nosso alicerce, para tentar mudar a nossa fé, para tentar tocar na nossa santidade. Mas se você tem certeza, se você é firme, se você já decidiu, né? Eu aprendi uma vez uma coisa: tudo aquilo que você decide, você não precisa decidir de novo. Então eu decidi servir ao Senhor. Então eu não vou ficar cedendo a nenhum tipo de pressão. Pô, será que pode? Será que não pode? Será que vai? Será que não vai? Porque já está decidido. E se eu decidir, eu não tenho que decidir mais nada. Será que o ambiente intelectual pode roubar a minha fé, reverendo Júnior César? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, um abraço a todos os nossos ouvintes. JR, eu acho que é uma questão de escolha, né? Como o pastor Márcio está falando aqui. Você pode usar o ambiente intelectual para fortalecer a sua fé, né? E não o contrário. Então é uma questão de escolha, de decisão. Me preocupa a afirmação, né? Ou a pergunta se o ambiente intelectual pode roubar a sua fé, porque em contrapartida eu penso que talvez a igreja dessa pessoa também não seja um ambiente intelectual, ou seja, você não tenha discussões profundas em relação à palavra que fortaleçam a fé. E aí, como você não está acostumado a esse exercício, como às vezes a doutrina é rasa, você tem preocupações de ir para um lugar onde você terá que se aprofundar nisso para poder se defender aquilo que você acredita, e você não tem essas bases, né? Pastor Miguel Ângelo, bom dia, seja bem-vindo, querido. Você concorda, pastor, ou discorda dessa turma aí? Eu concordo plenamente com a observação deles, porque, na verdade, tudo vai depender da qualidade da fé. Se a sua fé está realmente sendo edificada dentro da igreja, ela vai ser manifestada no mundo aqui fora. Então, é uma questão de decisão, uma questão de escolha. Isso me faz lembrar vários personagens da Bíblia Sagrada que a fé foi provada para ser aprovada. Por exemplo, José do Egito, ele estava num ambiente ali extremamente vulnerável quando foi assediado, e ele tomou uma decisão. Ele fugiu, ficaram com um pedaço da capa dele na mão, mas ele estava decidido a ser fiel a Deus. Daniel também decidiu firmemente no seu coração não se contaminar e foi honrado por Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego arriscaram a própria vida para serem fiéis ao Senhor, e, no entanto, Deus mais uma vez honrou a atitude deles. Então a gente precisa ter uma atitude coerente, precisa se posicionar. As coisas estão cada vez mais difíceis aí no mundo, a tentação por todos os lados, e essa jovem precisa saber que a realidade é essa. Na faculdade ela vai encontrar pressão, vai encontrar tentação, vai encontrar toda espécie de situações para tentar abalar a fé dela, mas é lá dentro que ela tem que ver a oportunidade de mostrar a fé dela no Deus dela. Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, concorda? Bom dia, JR, bom dia aqueles que nos ouvem, os amigos debatedores. Claro, concordamos com tudo que foi dito até aqui. Quero trazer um outro universo, uma outra esfera, que o nosso pastor aqui, Miguel, até falou sobre isso, sobre o campo da prática, né? Mas quando vem para o campo da ideia, acaba trazendo a essa pessoa um posicionamento que muitas das vezes ela não consegue ter por estar vivendo no raso. Mas quero tirar, não tirar a responsabilidade da igreja, o reverendo Júnior falou acerca disso, mas trazer esse jovem que, independente da profundidade que a igreja o tenha, você tem condições de buscar em Cristo o estudo das Sagradas Escrituras. Trago uma base bíblica de 2 Timóteo 2,15, quando Paulo aconselha para Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. E não se envergonha por quê? Porque maneja bem a palavra da verdade. Então vá buscar isso. E aí, com outra base bíblica que é
lá Pedro fala em 3,15 acerca disso, 1 Pedro 3,15, e a afirmação é: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Ou seja, a gente vai padecer, vai ter luta, vai ter conflito, vai ter pressão, mas ele diz: não tem mais, com medo daqueles que vos turba, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí ele diz: e estai sempre preparado para responder. Não é responder com ira, discussão, bate-boca virtual, não. É com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muito bem, nós vamos continuar discutindo esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. Aliás, fé e razão podem caminhar juntos, foi um dos destaques aqui, uma das frases que a nossa ouvinte nos encaminhou via e-mail. Fé e razão podem caminhar juntos. Essa questão do ambiente intelectual, é isso mesmo, gente? Quer dizer, existe um ambiente que é mais profundo, o outro é mais superficial. Como é que a gente lida com, como é que a gente sabe que esse ambiente é mais ou é menos? Tem como mensurar isso? Quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, aqui no nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos, muito bom dia, seja bem-vinda. Olha, muitas pessoas me parabenizaram pelas homenagens que você conduziu, preparou e produziu na última sexta-feira. Muita gente me parabenizando. Eu falei assim: é a obra da Marcela. Foi a Marcela quem fez. Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Pois é, JR, muita gente também dizendo pra mim que gostou bastante, que se emocionou, mas porque muita gente ama. Eu agradeço. Exatamente, dizendo que ama você, Obrigado. entendeu? Verdade é o contrário. E hoje vai continuar, viu, JR? Não acabou, continua não. Hoje? Continua hoje, a gente tem mais homenagem no final do programa. Tem mais gente que passou por aqui pra deixar recado pra você, mas no finalzinho do programa vai vir mais. Então, quero você agradecer tá o carinho dos nossos ouvintes por esses 14 anos aqui no comando do nosso debate 93, essa companhia abençoadora desse povo extraordinário. Obrigado, gente. E vamos lá, aqui na pesquisa nós estamos perguntando: você conhece algum jovem que era firme com Jesus, mas se afastou ao entrar para a universidade? 56% dos nossos ouvintes, bom, tá acirrado, tá? Tanto por telefone quanto pela internet. No telefone, 56% dos nossos ouvintes dizem que não conhecem. Já na internet, 54% deles afirmam que conhecem sim quem se afastou depois que entrou, né, para a universidade. E aqui no WhatsApp, telefone 968038319, um ouvinte diz assim: bom, eu acredito que o jovem que é convicto na palavra do Senhor, depois que entra para a universidade e desenvolve aí os seus estudos, seja para ser um PhD, um doutor ou em qualquer outra área profissional que ele siga, ele não vai ter a fé dele roubada em Deus. Já um outro ouvinte diz assim: eu conheço. Aconteceu com um rapaz na minha igreja, que ele desde muito novo era muito ativo na igreja, mas bastou que ele entrasse na faculdade e ele se transformou. Hoje a visão dele é só faculdade, é só emprego, é só dinheiro. Ele é uma pessoa que nós realmente desconhecemos. Quero continuar ouvindo a sua opinião, ouvinte amado, conosco aqui no nosso debate 93. Hoje são relatos importantes que nos ajudam a enxergar essa história como um todo, e chegamos ao ponto em que a pergunta da nossa ouvinte é: fé e razão podem caminhar juntos? É o destaque do reverendo Júlio César. Podem, JR. Podem e devem, né, caminhar junto. A gente não pode esquecer, em primeiro lugar, que o nascimento da fé, ele é precedido por um assentimento intelectual. Ou seja, Deus mostra a você quem você é e como você está. Você pensa sobre esse estado, você pensa sobre o estado que Deus está te propondo, certo? E você toma uma decisão de seguir esse caminho. Deus convence você do pecado através do Espírito Santo e você decide seguir esse caminho. Então, não há como a fé ser produzida, né, ou concedida a alguém sem que, dentro desse processo, haja o reconhecimento de que você está perdido, haja um reconhecimento de que você está longe de Deus, que você está contrário à palavra. Então tudo isso é sentimento intelectual, né? Isso é razão, é você raciocinar exatamente sobre aquilo que o estado que você está e o que você precisa fazer. Então, para começar, isso daí. Segundo, a gente está muito distante do texto bíblico, no sentido da sua época de produção.
Nós estamos distantes. Entre nós e o texto bíblico, nós temos aí mais de 1 milênio de interpretações desse texto. E essas interpretações, elas nos influenciam muito mais do que, às vezes, o próprio texto bíblico. Então, nós precisamos de recursos para poder nos despir dessas interpretações e ficar com o texto bíblico propriamente. Chegar ao mais próximo possível do que a Bíblia realmente quer dizer. A pastora Carla fez uma observação citando o texto bíblico, né? Na faculdade, JR, as pessoas não questionam tanto o texto bíblico. As pessoas questionam a interpretação que se faz dele. Essa é a questão, né? Dependendo da igreja que você pertença, eles já sabem quem foi o fundador. Eles já sabem um pouco da vida desse fundador. Quando a gente fala assim na faculdade, eu sou calvinista, né? Quem está na faculdade que tem uma base marxista vai bater direto no calvinista. Entendeu? Porque está associada a figura de Calvino ao capitalismo, a lucro. E o marxista é totalmente contrário a esse capitalismo. Não é? Então, o pensamento marxista influencia muitas áreas das ciências sociais. Tá entendendo? Então, não é a questão do texto propriamente dito, mas é a interpretação que se faz. Não é a religião ou a igreja propriamente, mas como se vive essa religiosidade, às vezes querendo impor que pessoas que não têm a mesma fé vivam como cristãos. É você pegar lá na faculdade e você querer tratar a Bíblia como um livro científico e não como um livro de fé, entendeu? E você querer impor ela como um livro científico. Então a gente precisa entender que existem circunstâncias que são matéria de fé. E não tem problema nenhum em ser matéria de fé e você assumir que é matéria de fé e ponto final. Cada um acredita naquilo que quer. O que eu acho interessante é que, claro, existe essa linha e por mais que acabem se interpelando acerca da interpretação que se dá, mas muitos não creem na Bíblia como a gente crê, da forma como cremos. E são correntes filosóficas que são difundidas, a gente acaba batendo de frente com uma série de pensamentos filosóficos e eu quero puxar para uma outra questão muito simplista aqui, que tem crentes que não vão para a escola bíblica dominical, não sentam para ser ministrado acerca da palavra e já querem conhecer mais profundamente fora dela. Então, se você não se aplica em conhecer dentro da igreja, como é que você vai debater fora da igreja? Então, escola dominical é um dos pilares que para mim é muito importante com relação à igreja, que muitos não vão, mas querem simplesmente dominar só porque sabem meia dúzia de versículo bíblico. Então, eu acredito, o JR, que muitos não conseguem se manter para estudar, para conhecer pilares centrais da fé cristã, coisa básica da fé cristã, e já querem dar passos mais largos tentando entender outras coisas. Pastora Carla, um exemplo bem bem simples de uma situação como essa é naquele episódio que Jesus está ensinando, diz o texto que Jesus sobe no barco de Pedro e está ensinando, né? E posteriormente Jesus manda o povo ir mais para fundo para que o milagre se manifestasse. As pessoas querem viver milagre, querem viver a fé, né? Mas eles não querem ter base nenhuma, eles não querem aprender nada, eles não querem saber absolutamente de nada. Eu quero é viver milagre de qualquer jeito, né? E eu gosto de quando estou falando para os jovens, dizer o seguinte: ainda que você queira se jogar no fundo do mar, você tem que ter um conhecimento de onde você está mergulhando. Porque tem muita gente pulando de penhasco, não, pode vir, e batendo com a cabeça no fundo, porque não tem conhecimento do negócio. E aí entra aquela situação, o cara entra na faculdade sem ter uma base nenhuma, vai bater de frente, né? E vai perder a fé. Pastor Miguel falou sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os caras viviam num lugar altamente intelectual. Daniel vivia num lugar da ciência, né? E aí eu imagino que diz o texto que foram procurar ocasião para acusar Daniel e não encontraram absolutamente nada. Não era só espiritualmente, também naturalmente, também na razão, entendeu? Então existe uma grande necessidade e é possível fé e razão caminharem juntos. JR, a gente precisa ter uma consciência enquanto líderes que a Bíblia para os nossos membros não é mais a única resposta. Tá? Então o nosso membro tem na palma da mão acesso a diversos discursos relacionados ao mesmo assunto. E se você não se aprofundar sobre isso na sua igreja, ele vai ficar com as outras ideias.
Desse jeito, e tem que estudar, tem que buscar, tem que conhecer, crente tem que ler Bíblia, tem que ter relacionamento com Deus na palavra, tem muitos que acabam não tendo. Olha, uma de nossas ouvintes aqui, aliás, um deles diz aqui de Pedra de Guaratiba, só dessa ouvinte perguntar isso mostra que ela não está firme na fé. Há anos eu passei num concurso e a minha mãe não queria que eu entrasse porque todo mundo dizia que lá só tinha bêbados, drogados e prostitutas. Mas eu tinha convicção da minha fé, conheci muita gente assim, mas eu não me misturei. Compartilha um dos nossos queridos ouvintes a quem eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Meus queridos irmãos, eu tô ouvindo os irmãos aqui, a impressão que eu tenho é que a universidade é um negócio de doido. Ouvindo assim, a impressão que dá é o seguinte: o cara entra, primeiro dia de aula, crente, segundo dia de aula, ateu. A gente sabe que não é assim, né? Que, pelo amor de Deus, nós temos muitos, mas muitos mesmo. Olha, o que existe de ministérios que trabalham na universidade, o Alfa e Ômega, Cruzado Estudantil para Cristo, a Mocidade para Cristo, Aliança, hein? ABU, entendeu? Quer dizer, olha, existem ministérios que desenvolvem trabalhos específicos nesse campo e são liderados por jovens universitários que lá estão. Eu mesmo fiz parte de vários grupos desses quando estava na universidade e eu pude ver muita gente convertida. Tem o que esfria? É lógico que tem, o que esfria. Agora, até onde eu sei, quem está mais quente esfria mais lento. Agora, se esfriar mais rápido, você pega lá. Não é isso? Você pega um negócio quente. Ele demora mais a esfriar. Agora, se o negócio já está mais frio, ele demora menos a esfriar, mais frio do que ele... É isso? Tá acompanhando, pastor Márcio? O senhor tá balançando a cabeça aí. Pastor Miguel Ângelo, pois não? É porque a sua filosofia me espanta. Eu tô pensando no almoço. O pessoal tá almoçando agora, estão dando aquela ideia do almoço, da cozinha. Bom, eu acredito o seguinte, que na verdade a gente não precisa aumentar os nossos argumentos. O que a gente precisa mostrar é mais frutos na nossa vida. Porque senão vai ser uma discussão sem fim. Cada um vai ter a sua razão, cada um vai ter a sua crença, seu ponto de vista. Então a gente precisa fazer aquilo que Jesus ensinou. Ele disse: vocês são o sal da terra. Ou vocês preservam essa geração, ou vocês perdem o sabor e se tornam insípidos e vão ser pisados pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Ou vocês se escondem, ou então vocês iluminam quem está à volta de vocês. Então, como o JR iniciou falando, qualquer ambiente pode roubar a sua fé se a sua fé não estiver bem alicerçada e, acima de tudo, se você não tiver uma verdadeira experiência com Deus. Porque contra fatos não há argumentos. A Bíblia diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Eu lido com todo tipo de pessoa, vou a qualquer ambiente, ouço tudo à minha volta, leio dezenas de livros. Mas eu tenho que saber julgar o que é bom, o que não é, o que vai ferir os meus princípios, meus valores, o que está indo contra a minha fé, que está indo contra os princípios de Deus. Ou seja, nós temos que pedir discernimento do Espírito para saber aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos lendo, se aquilo vai beneficiar a nossa vida ou prejudicar a nossa fé. Então, nós precisamos mostrar frutos, mostrar testemunho, porque uma vez que você tem frutos, assim como a árvore foi criada para dar frutos, o homem foi criado por Deus para dar resultados. Então, eu tenho que mostrar resultados dessa fé em Cristo. Eu tenho que mostrar resultados desse encontro que eu tive com Jesus. Eu tenho que mostrar resultados dessa experiência verdadeira que eu tive com Deus. JR, eu quero até testemunhar aqui que eu sou incentivador. Eu acho que todo mundo tem que fazer faculdade mesmo, tem que ir para a universidade. Tem que ir, eu sou incentivador. E quero testemunhar também, JR, que até hoje eu fui respeitado. Né? Agora, eu preciso também aprender a respeitar o outro. Eu sou pesquisador, eu convivo com pessoas que têm a fé completamente diferente da minha, e assim como eu respeito a fé deles, eles também respeitam a minha fé. Né? Quando a gente senta para discutir, para debater, no campo das ideias, né? Não é querendo impor um comportamento cristão para o outro, ou um comportamento candomblessista ou budista para o outro. A gente precisa dizer para as pessoas isso, entendeu? As pessoas na faculdade, às vezes, têm a seguinte ideia: olha, você pode ter qualquer religião, você pode ser universitário e ter qualquer religião, mas você não pode ser protestante, digamos assim, ou cristão católico, você não pode ser. Então isso é muito complicado, porque a gente tem na faculdade professores que são cientistas mesmo, pesquisadores, e que saem da faculdade e vão lá na sexta-feira fazer o seu despacho,
né? A gente tem professores que são budistas, a gente tem professores que Mas são tem ateus, evangélicos também, tem ué? evangélico, tem tudo. Aham. Então, por que não pode ser cristão? Né? Por que esse negócio? Posso ser qualquer coisa, mas não posso ser Mas cristão? eu acho Por muito quê? interessante quando a fé da pessoa é confrontada, porque isso torna esta fé mais sólida. Então, por isso que eu ao observar esse ambiente, eu disse o seguinte: olha, rapaz, que bênção. Porque é natural, se a pessoa tem dúvida, ela disse: olha, eu fui para a universidade, o professor lá falou um negócio que eu não sabia. É como se você dissesse uma frase qualquer, entendeu? Olha, a minha tia é uma santa. Alguém disse: olha, sua tia, na verdade, eu ia te dizer não. Mas eu tenho uma história sobre a sua tia, quer dizer, conta alguma coisa que você não sabia sobre alguém que você admira. E aí, de repente, a pessoa tira o seu chão. E aí, se você não tem com quem conversar e também não tem senso crítico para dizer: quem te disse sobre a minha tia? Não, porque eu sei, porque você estava lá? Não estava lá. Mas quem te falou? Não, eu passei, vi de onde? Não, que história é essa? Se você tem senso crítico, você não engole a bobagem que alguém gera, não. Você critica, e quem tem senso crítico tem que ser estimulado a ter senso crítico. O problema é que às vezes na igreja tem uma pessoa que tem senso crítico, ele, cala a boca aí, rapaz, fica quieto aí. Aí o cara vai para a universidade, não consegue. Fala, Marcela. Então, tem alguns ouvintes aqui que levantaram a questão de que há alguns cursos que mexem mais com a cabeça de alguns do que outros. Tipo? Como esse curso aqui já apareceu mais de uma vez e tem a ver com a área do reverendo Júnior, eu vou ler aqui. Diz aqui uma das nossas ouvintes: ano retrasado conheci um rapaz muito legal no meu trabalho. Ele é um menino que dava banho de Bíblia, Olha nascido, criado na igreja, mas quando começou a estudar, o menino largou tudo. Ele vivia achando defeito e erro nos pastores e na igreja. Mas tem muito, enfim, né? Ele estuda até hoje história e sei muito bem que essa matéria mexe com a cabeça de muitos, principalmente com aqueles que a nossa ouvinte chama de os fracos. Na minha opinião, diz ouvinte, pode ser faculdade ou qualquer outro lugar. Se você estiver firme, nada vai mudar. Mas ela disse que tem gente que é fraca. Esse negócio de comunicação, esse pessoal que faz jornalismo, só tem doido. assim. Eu não sei por que só tem doido. Não sei por quê. Muito bem, Marcela fez e eu também fiz. Tá bem no nível do doido aí. Tá aí a Vai lá, resposta. tá aí a resposta. Não precisa nem falar nada, Tá aí a né? resposta de algumas Reverendo coisas. Júnior, a área de história mexe? É isso mesmo? JR, a gente lê muito em história. A gente tem acesso a uma farta documentação, principalmente de antiguidade. Não é? E às vezes você precisa confrontar. Por exemplo, nós temos nas grandes universidades do nosso país, nós temos núcleos de estudo sobre cristianismo. Entendeu? Enquanto as igrejas estão aí deixando de frequentar a escola dominical, na universidade você tem núcleos de estudo que fazem congressos, seminários sobre cristianismo, que discutem, que debatem. Perspectiva não é perspectiva de fé, é perspectiva histórica, mas existe. O problema, JR, é você estar firme naquilo que você acredita. Eu digo o seguinte: eu sou historiador, eu fiz mestrado em história, eu dou aula de história, mas eu sempre procurei usar o meu conhecimento histórico para enriquecer e fortalecer o meu entendimento da Bíblia. Tá? Então, essa é a ideia. É o senso crítico. Quem disse isso sobre a minha tia? Entendeu? Você está dizendo que a minha tia é isso, eu tô dando um exemplo só para ilustrar, né? Qualquer um para falar podia falar sobre Cristo. Tô dando exemplo da tia para ficar, né? Eu vou dar à vontade, porque não é só a tia, não é só Cristo, a pessoa fala sobre todo mundo. Né? Fala sobre a Bíblia, sobre a historicidade dela, sobre o Cristo no sentido do humano e não no sentido do divino que ali está. Quer dizer, se é milagre, se não é milagre, se é invenção, se não é invenção, se a Bíblia, quem é que fez? São perguntas muito boas, entendeu? Para serem discutidas. Mas essa questão do milagre em si, ela tá meio fora do campo da história, né? A história, ela faz uma pesquisa, mas é a crítica, sem considerar exatamente isso, a né? questão vai trabalhar o Jesus Deus, histórico, né? Quer dizer, puxa pra cá, tira essa ideia daquele que faz, daquele que opera. A cultura, olha só, é interessante. Vou dar um exemplo pra você, rapidinho aí. Aquele texto lá de Jesus transformando a água em vinho. Quando você não tem conhecimento da cultura, você vai ficar pensando só no vinho e tal, transformou a água em vinho. Quando você tem conhecimento da cultura, você se pergunta, bom, que talha era essa? Né? Talha de água para uso diário. Então, o que era água para uso diário? Água para uso diário era aquela água que o cara ia lá no poço, pegava, que era distante,
carregava lá no ombro, normalmente as mulheres faziam isso, você jogava a água lá, e como você tinha que ir a um lugar muito distante para buscar essa água, você não desperdiçava a água. Então ali naquela água, você lavava a mão e a água caía lá dentro. Você lavava os pés, a água caía lá dentro. Você lavava a cerâmica da louça e a água caía lá dentro. É essa água que Jesus fala assim pro cara, ó, dá pro mestre experimentar. Tá entendendo a questão da cultura? Melhorou então, ainda mais o negócio. Eu achei que ia sair um negócio contrário. Por favor. Entendeu? É água suja. É mais suja do que a gente imagina quando lê o texto. Então Jesus transformou aquilo que era absolutamente sujo e imundo numa coisa extraordinária. Então, minha fé foi fortalecida. É isso. Então, o conhecimento da cultura, para quem está firme na fé, ele vai fortalecer. Agora, você também pode diferenciar, ó. Eu não posso confundir a minha vida. Eu não posso confundir a minha atuação como historiador com a minha atuação como teólogo. São duas coisas distintas. Na universidade, eu sou historiador. Entendeu? Na igreja, eu sou teólogo. Eu não posso tratar a Bíblia como um livro científico na universidade. Não há possibilidade de fazer isso. Mas o senhor não abre mão da sua fé. Não abro mão da minha fé. Questionado na sala de aula, só vai dizer sobre a sua fé. JR, me permite só fazer uma pergunta pro pastor Júlio. Pergunta histórica? O senhor tem dúvida sobre qual área da história? Não, a grande questão é o seguinte, pastor. Você é um teólogo, tem toda a base teológica, a sua fé está sendo provada todos os dias. Uma pessoa que está ali, uma pessoa nova na fé, uma pessoa que ainda não tem os rudimentos da fé, houve uma coisa dessa, esse cara desvia, não desvia? Não. Houve o quê? É isso que ele acabou de falar aí? Houve uma questão como essa. Entendeu? Porque assim, existe um grande questionamento da parte histórica com a nossa fé. E aí, quando a gente vê assim, não, ninguém acredita na Arca de Noé, ninguém acredita não sei o que, aí nego vai e acha um negócio lá. A história não questiona a fé, pastor. A história não questiona a fé. A história trata a fé como uma experiência de alguns e não de outros. Ela não questiona a fé. Ela reconhece a fé como experiência de um grupo. O outro grupo tem outra fé. Então, para o historiador, a fé desse grupo ela tem tanto valor quanto a fé do outro. Essa é a questão. JR, eu acredito também que o grande perigo é quando as pessoas entram por um caminho assim de quererem estudar tanto, que elas perdem a sensibilidade do dia a dia da vida, do relacionamento com Deus, da vida espiritual, das experiências com Deus. Elas levam tanto para o campo do intelecto, que tem que conhecer, que tem que ser profundo, conhecer, que ela acaba perdendo a sensibilidade das coisas de Deus. Então acho que tem que haver um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. A gente não pode ser nem demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, né? E nem viver ignorante quanto às coisas de Deus. Mas acho que um equilíbrio vale a pena, é saudável sim a gente conhecer, estudar com profundidade, mas não perder a sensibilidade das coisas espirituais, do relacionamento com Deus, da novidade de vida que Deus quer que a gente viva. Que não são explicadas por nada, né, Pedro? Não, são coisas que não são explicadas por nada. E acaba se maximizando uma questão que de repente pro outro não vai fazer diferença na dimensão da fé. Então, beleza, show de bola, água suja, água isso, água aquilo. Peraí, mas pra quem não sabia disso até hoje e que de repente vai ter um confronto com relação a isso, não vai modificar o quanto o alcançou. Então a gente não está desmerecendo o conhecimento de maximizar a questão, saber o hebraico original, como isso maximiza a questão da fé. Mas para os que não sabem, não vai minimizar a questão, não vai. O vídeo de senador Camará dizendo, eu faço nutrição, nutrição, estudamos muito biologia e os professores muitas vezes debocham das escrituras, mas cada vez que eu me aprofundo no conhecimento do meu corpo e do seu funcionamento, eu vejo o quanto meu Deus é maravilhoso. Conta a nosso ouvinte. Eu tô ouvindo aí de áreas que você tá falando. Eu fiz uma pós e foi história de Israel. Fui tão confrontada nessa. Teve discussão de pastores na sala, assim, com o professor, uma coisa terrível, porque tentaram nos convencer de uma série de coisas acerca da história. A reflexão, não era discussão. Depois, eu não sei. Reflexão. Mas o que eu sei você tava falando da tia, vou voltar pra história da tia que é santa. Deixa minha tia lá, hein? Desculpa, vamos lá. Mas no exemplo da tia, tem gente que tá querendo bater no outro que disse que a tia não é santa. Peraí, sabe ouvir isso e redarguir e tentar compreender, mas numa esfera de educação, de ética. Quer ver uma coisa? Desde a adolescência, os nossos meninos e meninas são confrontados quanto a criacionismo e evolucionismo. Exatamente. Dentro do ambiente de escola, ele tem uma profundidade X, não é? Quando a pessoa vai desenvolvendo um pouco mais a sua vida, a sua formação, ele vai aprofundando muito mais. Nós temos uma questão de fé. Para a gente existe um elemento fé. Porque se quiser discutir o livro do Gênesis do ponto de vista científico, é uma história. Até A
gente que faça isso e muito bem feito e traga defesas científicas e bíblicas fantásticas a respeito do criacionismo. Eu estou dizendo o seguinte, que este é um assunto que existe uma briga. Quer ver um outro tema? Reforma. Quando o assunto da reforma protestante ele é discutido lá na escola, não sei que ano que isso é discutido, mas quando isso é discutido lá, muitas vezes é confrontado. Por quê? Porque em geral é um ambiente que discorda do movimento, que traz uma série de outros elementos que podem não ser verdadeiros, que levantam acusações sobre determinadas pessoas que lá estavam. Ou seja, você vai ter confrontação. Sempre. Entendeu? Eu não sei, eu acho que de certa forma criança. Isso é saudável. Vai ter um outro olhar. Entendeu? Você só não pode dizer o seguinte, questão. Não, se confrontar a minha fé é do diabo. Aí você não discute mais nada. Agora, Joter, uma coisa a gente precisa dizer. Eu, assim, graças a Deus, eu tenho essa vida acadêmica e eu tive a oportunidade de ser procurado por várias pessoas que entraram na faculdade e entraram em crise para conversar comigo sobre isso. Principalmente quando se refere à teoria da evolução, questionando o criacionismo. Então a gente tem que ter maturidade. Qual o problema? A pessoa fala assim, você tem como comprovar o criacionismo cientificamente? Não. Mas eu acredito, é uma escolha minha. Você acredita no que você quiser. É uma questão de fé, você pode não acreditar. E outra coisa, você tem como comprovar biblicamente o evolucionismo? Também não. Não, aí então empatou. Pois é. Outra coisa que é interessante também. Quando eu era pequeno e já abordavam essas questões na escola e começaram a dizer que o homem veio do macaco, né? E aí eu levantei o dedo na turma e perguntei, se o homem veio do macaco, por que o macaco não continua virando homem? Por que não? A gente sabe, cientificamente, isso daí, nenhum crente tem como negar isso. Que a Terra, ela tem milhões e milhões de anos. Já foi comprovado isso. Biblicamente, ela só pode ter até 7.000. Então, vamos lá, como é que você vai discutir isso? Você tem que dizer que é matéria de fé, rapaz. Ou você acredita nesse negócio ou não acredita. Falou não tem jeito, você pode até dizer que um dia para Deus, mil dias para o homem, né? Não era contado da mesma forma. Tem alternativas a isso aí. Para reflexão, mas Agostinho fala aí. falou que a fé e a razão andam juntas, mas a fé sempre vai mais longe. Então a fé, ela nos faz crer que pode sempre ir além. Então, eu queria encorajar, é um cristianismo profundo, que lida bem com eu acho assim muito triste quando diz assim, olha, os intelectuais e os crentes, como se os crentes não fossem inteligentes. É terrível. Isso aí é um preconceito, isso é rotular o cristianismo como se ele fosse composto por gente burra. Burro é aquele que acha que o cristianismo é composto por gente burra. E Paulo lá em Romanos 12 vai nos convidar a ter uma fé racional, a oferecer um culto racional para quem quiser oferecer um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Ou seja, a Bíblia nos convida a raciocinar em todo tempo. E aí, a gente estava falando sobre o fato da criança, então meu filho Isaac na escola, às vezes oferece algumas coisas, algumas datas comemorativas que para nós cristãos não edifica, entrega de doce, pega o doce, você sabe do que eu tô falando? E aí, a mãe fala para a criança, não pode. Peraí, não pode por quê? Senso crítico. Aí foi o que o JR falou, não pode se cercear. Então senta aqui, Isaac, eu vou te explicar qual é a razão. E aí quando a gente faz com que a criança compreenda todas as... Agora toma sua decisão, vai ou não vai? Então você está ensinando ao seu filho a ter o senso crítico. Autonomia, senso crítico. Então peraí, Isaac, eu nunca vou falar pra você, não pode. Senta aqui que eu vou te explicar a história. Vamos assistir, vamos conhecer, vamos aprender. E é assim com todas as coisas. Ele me perguntou se Adão e Eva era casado quando era pequeno. O que era ser casado? E aí, o que você respondeu? Peraí. Aí eu quis... E a característica. Deu dúvida agora. Você levantou o assunto, deu dúvida. Foi. Ele perguntou, mãe, Adão e Eva era casado? Você lembrou o casamento? Eu usei 3 características. Eu falei do casamento com relação à aliança nos dias de hoje. Eu falei que eles tinham relação e eu falei relação sexual, não tinha por que esconder isso. Aí ele falou assim, que nem a senhora e o meu pai, né? Vem cá, mas se a senhora é a Eva e meu pai é o Adão, eu sou quem? Não sou a serpente. Não, meu filho, você não é a serpente, é o fruto proibido. Comecei a morder. Você lembrou a história do menino que chegou pra mãe e falou assim, mãe, eu queria perguntar pra senhora uma coisa que eu tô com uma dúvida muito, menininho, né? Menininho, tipo menininho assim, e falou o seguinte, mãe, eu quero saber de onde eu vim. A menina, ai meu Deus, seu pai vai te responder isso, quando ele chegar em casa. Aí chega o pai em casa, a mãe diz pro marido, olha, negócio é o seguinte, marido, chegou aquela hora,
Ele fez a pergunta-chave e eu não sei como responder. E eu falei que é você que vai responder. Aí veio o menino, fala com o seu pai. Aí o pai, o que foi? Pai, eu queria saber de onde eu vim. Ah, meu filho, é o seguinte, aí o pai fez uma viagem, né? Contou uma história, cegonha no meio, fez aquela viagem toda, e quando ele terminou de falar, o pai suando, a mãe do lado de fora assim, pai, ele dá todo mundo ouvindo, e você, pai, eu queria saber de onde eu vim, porque o meu amigo veio de São Paulo. Eu queria saber de onde eu vim. Então às vezes a pergunta é outra. Para responder uma pergunta, mas qual é a sua dúvida? E senão você cria. Eu fiquei com a dúvida do negócio do casamento. Mas a televisão já fala claramente que não adianta maquiar, é melhor. Deixa eu dar um testemunho aqui, mais um testemunho. Conversa. Rápido, né? Eu cheguei na universidade, né? No núcleo de pesquisa para pesquisar sobre cristianismo, né? E lá no meu núcleo não era bem visto isso. Não, nada de cristianismo, não tem orientador e tal, você muda de tema. Eu mudei, pesquisei judaísmo, não saí tanto, né? E fui, né? Bom, o resultado final disso é o seguinte, né? O trabalho, quando você faz com seriedade, sem abandonar a fé, porque eu já era pastor, né? Já conduzi uma igreja. Então, resultado, eu fui o primeiro a dar um curso de cristianismo nessa universidade, certo? Ligado à história, mas um curso de cristianismo. Claro. Tá? Depois disso, outros pesquisadores foram pesquisar cristianismo também no meu núcleo, e eu oriento pessoas dentro da área de cristianismo e judaísmo nesse mesmo núcleo, em pós-graduação. Tá entendendo? É o fato de você chegar na universidade e você conseguir separar. Agora, eu pego pessoas que chegam lá na universidade para estudar cristianismo, para fazer apologia. Então tem que dizer pro cara, olha, uma coisa é o trabalho de historiador, outra coisa é a fé religiosa. Nem sempre vai dar para você fazer isso. Se você quer fazer pesquisa teológica, vai fazer mestrado em teologia, pesquisa em teologia. História é uma outra leitura sobre o texto. Me parece religioso. Absolutamente claro que um ambiente universitário é um grande ambiente missionário, que é um ambiente onde você tem a oportunidade de compartilhar com quem está aberto a novas ideias. E a pessoa aberta a novas ideias é um campo missionário extraordinário. E uma coisa que é fantástica é quando você diz assim, olha, como é que a grande diferença, né? Eu acho que o crente, ele pensa fora da caixa, entendeu? Porque se ele pensasse dentro da caixa, ele não acreditaria em nada. Esse é o ateu. O incrédulo, porque o crédulo, ele está aberto a crer. E aquele que crê em Deus, ele pensa fora da caixa. E aí nós temos um ambiente, uma pessoa preparada para desenvolver a sua fé. Daí, o destaque último é o que um jovem cristão pode fazer para mostrar que Jesus é o bem mais interessante que alguém pode ter. Vale a pena ressaltar, JR, você falou sobre isso, pensar fora da caixa, você falou sobre esse universo, vale ressaltar, também falou sobre um ambiente missionário. Todo missionário se prepara, todo missionário tem que se preparar. É a mesma coisa quando você vai para a faculdade para fazê-lo. Houve uma corrente filosófica muito difundida antigamente, persa, ninguém foi buscar a origem dela, mas acabou repercutindo no ambiente cristão, que era dessa polarização de satanizar o mundo, que era um extremo, e o outro extremo era simplesmente levar a mundanização do santo, do sagrado. Teve esses dois extremos. E o equilíbrio, o pastor Miguel aqui falou sobre isso, sobre o equilíbrio que acaba não tendo. Ou seja, usaram aquela base bíblica da letra mata, mas o espírito vivifica, erroneamente. A letra mata, peraí, mas é a lei, é outra coisa, não vai por aí. E acabaram deixando de trazer que é possível sim estudar e mesmo assim manter a sua fé firme em Cristo Jesus. Então, respondendo a pergunta, relacionamento é tudo. Relacionamento com Deus faz com que você tenha suas convicções bem firmadas. É mais do que simplesmente conhecer. Oséias 6, conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor. Ouvinte de Campo Grande dizendo, minha gente, a fé e a razão devem caminhar juntas. Eu fiz 2 faculdades, olha, letras e filosofia, e pude fazer a diferença na vida de uma professora, e depois eu fui perseguido em um trabalho por um colega, mas Deus sempre está me honrando. Compartilhe uma de nossas queridas ouvintes. Quero agradecer a você, a sua audiência, a todos os universitários nos acompanhando. Eu imagino quantos pais de universitários ficaram desesperados no começo do programa de hoje. Meu Deus, meus filhos, minha filha, meu sobrinho. Imagina as minhas tias ouvindo. Será que tá falando de mim? Ô tia, tá dando só exemplo, tia, pelo amor de Deus. Citei aqui só para dar uma ideia, né?
Então, todos nós temos aqui as possibilidades de desenvolver a nossa fé, de viver a nossa fé onde nós estamos. Guarde isso no coração, aproveite a oportunidade. Vamos surfar nessa onda e nessa oportunidade que Deus está nos dando e vamos fazer a diferença no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Você conhece então aí algum jovem que era firme com Jesus, mas se afastou ao entrar para a universidade? 60% dos nossos ouvintes por telefone não conhecem, mas 55% deles no site conhecem sim. E tem universitário ouvindo a gente. O Sidney Barros de Pina é seu aluno, pastor Júnior. Olha aí. E ele tá mandando um abraço Sidney, porque o senhor é orientador dele. Um abraço. Vai ter prova? Tá pedindo, É orientador? É o orientador dele? Qual o nome dele? Deixa eu ver aqui. É o Sidney Barros. Ô, se tu Pensei que tava fazendo uma média, Cid, você não é brincadeira, não. Sidney é brincadeira. Isso aqui tem todo jeito, isso é prazo, entendeu? Ele deve estar com o prazo dele estourando, manda um alô pra dar aquela amenizada. Ô, Sidney, não tem esse negócio aqui não, rapaz. Hein? Você capricha aí, depois nós queremos ver o resultado disso aqui, não é brincadeira não. Fala pra gente como é que ficou a nota. Exatamente. Um abraço, Sidney. Professor bravo, esse professor é bravo, hein? Pelo amor de Deus, minha gente. Vamos lá, amanhã no nosso debate 93. Olha, ouvinte dizendo, por mais que eu busque a presença de Deus, eu não consigo me libertar do cigarro. É uma praga mesmo. Olha o que tem de gente viciada no cigarro. E a ouvinte diz que a minha luta é intensa, mas meu vício é sempre maior. Como ficar livre disso? O que fazer quando o vício é mais forte que o nosso desejo de agradar a Deus? Como administrar a culpa que o pecado joga sobre a gente? Qual o caminho para viver o que diz Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a continuação tem a ver com o tema de hoje também, que é o vosso culto racional. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Reverendo Júnior César, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão. Obrigado, JR, um abraço a todos. Quero convidar todos também para participar do aniversário da nossa União de Homens lá em Coelho Neto, no próximo domingo às 19 horas, e o aniversário dos adolescentes também, no domingo seguinte, dia 28 às 19 horas. Maravilha. E dizer para você aí, meu irmão, vão pra faculdade, rapaz. A gente tá precisando de gente na universidade que viva o evangelho, né? E que consiga ser bom em tudo aquilo que coloca a mão para fazer. Vamos lá. Pastor Miguel Ângelo Gemal, muito obrigado, um forte abraço, querido. Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço para todo mundo lá da STN Brasil. Convidar também os ouvintes, dia 27 de junho, vai ser um sábado, a gente vai ter o pastor Hudson Meira lá na nossa igreja da Lagoinha, da Batista da Lagoinha, e vai ser uma bênção lá, um evento de jovens. Deus abençoe a todos, e você que está nos ouvindo, essa é a oportunidade de você resplandecer como luzeiro nesse mundo, que você use o ambiente da faculdade para manifestar a sua fé e dar o seu testemunho. Bênção por isso, muito obrigado também, querido pastor Márcio Rocha. Eu que agradeço, JR, e quero deixar uma palavra aí pra galera que tá nas universidades aí, que a única coisa que pode provar o ouro, meu irmão, é o fogo. Então não tenha medo, né? Que o fogo, que as pressões, que as lutas venham provar a sua fé, que é o maior tesouro que você pode ter. Então que Deus abençoe vocês e que vocês sejam profetas para marcar essa geração. Pastora Carla Regina, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, deixo um abraço lá pro povo da Missão Vida, também com essa palavra de estímulo, aos que começaram, que termine, né? Tem tanta gente que começa a faculdade, não termina, varão, destranca aí. Quero mandar um abraço pro maridão e pro filhão, que ficaram lá, para essa família de obreiros que me acompanha, a Aline e os Fernandos, e um abraço também pra pastora Helena Raquel, fez aniversário ontem, amiga, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bênção puríssima, Marcela Bastos. Então, JR, sexta-feira nós começamos, JR fez 14 anos à frente do Debate 93, aqui no WhatsApp um dos nossos ouvintes escreveu para você aqui: JR, meu querido pastor, primeiramente meus parabéns pelos 14 anos à frente do Debate, que você conduz de uma maneira sensacional, e eu fiz menção dessa pessoa que vai passar aí, que vai te dar o recado, e disse que quando ela gravou, ela usou o termo de que você era o pastor das 11 horas da manhã. Por acaso a pastora Carla falou dela aqui, ela fez aniversário ontem, é a nossa querida pastora Helena Raquel. Olá,
JR, que alegria poder passar por aqui e deixar uma mensagem para você. Eu sou uma das meninas da mesa, Helena Raquel, e quero lhe parabenizar pelos seus 14 anos à frente do debate. Você é o apacentador das 11 horas. Suas ovelhas são incontáveis. Gente que te ama, te ouve e através de você tem sido alimentada, cuidada, abraçada. Conhece a florzinha chamada 11 horas? Aquela que às vezes nem tendo tanto cuidado, só um pouquinho de água, resiste ao sol, resiste às chuvas, mas às 11 horas abre um sorriso e revela o melhor para quem está perto. Você tem sido assim, um homem que tem enfrentado chuva, sol e tem abençoado demais a vida da gente. Não poderia ser outra pessoa. Parabéns, JR, e que venham mais 14 anos com a bênção de Deus. Um beijo pra você. Amém, obrigado. E a gente faz coro com ela, que venham mais 14 anos, mas também tem um camarada que é de ferro e que vai passar por aí pra te dar um recado. Eu sou o Homem de Ferro. Eu e a armadura somos um. Jarvis, sintonize na 93. Está na hora do debate. E depois mande umas flores para o JR pelos 14 anos na condução do debate. Aliás, isso não é para qualquer um. Tem que ser um comunicador de ferro. Parabéns, reverendo. E pode contar comigo. Playboy, milionário, filantropo. E se precisar, nós temos o Hulk. Estão sempre precisando do Hulk. Muito obrigado, carinho. Seu pastor Marco Ribeiro, o homem das 1000 vozes, o mago da voz. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor Helena. O carinho dos nossos queridos amados ouvintes. É um privilégio muito grande estar com você ao longo desses 14 anos. Que Deus continue a sustentar a vida de cada um dos meus queridos irmãos e irmãs. Nós vamos orar juntos, pastor Márcio Rocha, por favor. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, como temos feito sempre, né? Assim como temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Queremos colocar a vida de todos os universitários que estão na escuta, que estão nas suas salas de aula, que estão, Senhor, pagando preço para entrarem na universidade cheios do Espírito, cheios da unção e saírem da faculdade da mesma maneira que chegaram ali. Deus, professando a fé inabalável, Deus, a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos que as tuas mãos estejam estendidas agora sobre aqueles que estão enfermos, nos escutando agora, Deus, nos leitos dos hospitais, aonde quer que eles estejam. Nós declaramos que a cura de Deus alcançará essas vidas nesse dia. E sobre aqueles que estão enlutados, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trazer consolo e fazer com que eles entendam que o Senhor, apesar de toda dificuldade, nunca perde o controle. Nós te louvamos, profetizamos uma tarde abençoada sobre a vida de cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém. Sei que sem fé é impossível agradar o coração de Deus, e quem com Ele está precisa crer que o milagre pode acontecer. Foi pela fé que Josué orou e viu o sol parar. Também pela fé preciso crer que o impossível chegará. Se abrir.
Você acabou de ouvir Debate 93.